Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão. Mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Precisamos entender. Paulo, por exemplo, usou do direito romano. Ele se protegeu diante daquilo que estabelecia a lei romana. Por que fez isso? Nós precisamos entender o processo como um todo, desencadear da vontade de Deus, o caminho que Deus estava levando. E isto acontece lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, versículo 25, onde ele diz: Quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião: Ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? E no 29 diz assim: Imediatamente se afastaram os que estavam para inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. Paulo usou deste direito. Ele apelou para a própria lei romana, que estabelecia que não poderia açoitar ninguém sem que o mesmo tenha sido julgado, um cidadão romano. O que a gente precisa entender que muitas vezes, ou diante das situações, conhecendo as leis, sabendo dos direitos perante a sociedade, podemos e devemos invocar esta lei, para que se faça cumprir segundo aquilo que seja a justiça em termos de lei estabelecida pelos homens. Isso é um problema? Não, não é. Tanto que ele usou. E em todo este processo que inicia agora, ele só chegou a Roma por ter usado justamente do direito que cada cidadão romano tinha. Este é um aspecto importante. Talvez Paulo já tinha entendido isso, já tinha compreendido qual era o propósito de Deus? Provavelmente ainda não. Mas ele sabia que Deus estava conduzindo tudo segundo a sua vontade. Ele poderia não saber a direção, o destino que Deus estava dando para as coisas. Porque como poderíamos? Como poderia ele entender? E se nós estivéssemos na mesma situação, entenderíamos? Com certeza não. Este é um aspecto, pois muitas vezes Deus nos coloca em situações que nós não entendemos. Nós não compreendemos as circunstâncias e nem compreendemos por que estamos inseridos naquele momento, naquela situação. A gente precisa entender uma coisa que é extremamente importante. Por que estamos aqui? Qual o propósito da nossa vida? O propósito da nossa vida é um só: revelarmos Deus ao mundo, proclamarmos as suas virtudes, isto é, manifestar em ação aquilo que falamos, ou seja, revelarmos a compaixão, a misericórdia, a graça de Deus. Por quê? Porque nós somos como Deus diante das pessoas. Deus nos chamou para isso, para o revelarmos ao mundo, para ensinar sobre a sua vontade, falar de maneira visível acerca do Deus invisível. Esse é o propósito das nossas vidas. Então, diante de qualquer situação, diante de qualquer momento e de qualquer circunstâncias, mesmo diante da dor, do sofrimento, da perda, nós não podemos deixar de revelar nosso Deus e de confiar, mesmo não sabendo para onde estamos indo, que Ele está no controle. É um processo que temos que aprender. É o propósito das nossas vidas, em toda e qualquer situação, revelarmos Deus ao mundo. Se entendermos isso, podemos inclusive apelar, como Paulo fez, por um direito romano, nós podemos apelar diante da lei aquilo que nós devemos receber como cidadão. Isso é extremamente importante entendermos isso, para usarmos dos recursos deste mundo para assegurar aquilo que Deus está fazendo. E seremos lembrados, se conhecermos, seremos lembrados pelo Espírito dessa situação. A gente precisa entender essas coisas. Não se trata de fazer a nossa vontade, mas se trata de fazer Deus conhecido. Sem arrogância, sem hipocrisia, sem religiosidade.
O que a gente precisa fazer é revelar Deus, manifestar a sua justiça, a sua vida, revelarmos o seu propósito. Não importa o que nós iremos passar, não importam as nossas circunstâncias, mas, independente disso, precisamos revelar Deus ao mundo, mesmo que tenhamos que usar de um direito estabelecido pela sociedade. Que a gente entenda, compreenda estas coisas e que a gente possa nos submetermos à vontade de nosso Deus e nosso Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.